tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa Hoje, tarde. Você que convive com algum idoso, vem com a gente, que hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook. E esse é o JC Cuidar, é um canal que foi feito com muito carinho, dedicação, especialmente para você, cuidador de idoso, que seja seu familiar. E eu sou a Carol. E eu sou a Jaque, nós duas somos gerontólogas e somos idealizadoras desse canal. Vem com a gente. Hoje a nossa convidada é a cirurgia dentista, a doutora Natália Quirino. Natália, você pode se apresentar, por favor? Olá, pessoal. Eu sou formada em odontologia, faço a pós-graduação em ortodontia e fiquei muito feliz com o convite da Jaque e da Ká para abordar esse assunto sobre a saúde bucal em idosos, já que no nosso dia a dia clínico a gente observa muito, né? Idosos que não têm uma saúde bucal tão legal, cuidadores que não são tão bem informados. E podem aí tirar as dúvidas, as meninas comentarem que eu quero muito ajudar vocês e dar esse conteúdo para a galera. Legal, Nath. Obrigada, por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Então, como você falou, o tema da nossa conversa hoje é saúde bucal do idoso. E eu quero começar perguntando para você se o fato de estar envelhecendo significa que a pessoa necessariamente vai perder os dentes. Não, isso não é uma verdade. Lógico que com o avanço da idade, a nossa fisiologia ela muda, mas isso não quer dizer que nós todos vamos perder os dentes. É importante ressaltar que quando a gente tem um controle, tem uma prevenção, a gente consegue sim manter os dentes em boca por muito tempo. E tem algum fator de risco, assim, que a gente pode dizer que conforme a pessoa for envelhecendo, pode acontecer dela perder os dentes? Sim. Sistemicamente, né? O paciente, ele precisa estar fazendo acompanhamento da sua saúde geral e também da saúde bucal. Vou citar um exemplo. Quando o paciente ele tem diabetes, se ele não realiza o acompanhamento com o médico, vão aparecer alterações na boca, né? Normalmente alguns abscessos. Então é importante que tenha essa interação também entre os médicos, né, o cirurgião dentista e o paciente, para que a saúde dele esteja boa como um todo. Com certeza, precisa muito dessa conscientização, né? Sim. E também, meninas, eu queria lembrar vocês sobre por que é importante ter os dentes na boca. Muitos pacientes, quando têm a má nutrição, eles têm a imunidade baixa também. Então, se falta um dente, ele não vai conseguir se alimentar direito. Além disso, ele não vai estar em público também, né? Normalmente o paciente se retrai. Ele não quer aparecer em público porque um dente da frente caiu, ele não consegue mastigar direito porque a prótese está machucando. Então ele acaba ficando recluso. E a gente sabe que quando o paciente não interage, quando o paciente ele não sorri, diminui também alguns hormônios. Ele não vai ter a alegria, né, aquele hormônio do amor. Então ele fica recluso da sociedade e não se alimenta direito. Juntando todos esses fatores, a saúde bucal e a saúde dele geral fica debilitada. Então, é uma via de mão dupla mesmo. Legal. Então a gente já sabe que não é porque está envelhecendo que vai perder os dentes, né? Tem bom enfatizar isso, né? Tem outros fatores aí envolvidos, né? Porque muita gente pensa isso, né? Ah, é porque eu já tô ficando velho mesmo, né? Vou perder os dentes, porque aí começa a perceber a dentição mole, né? Às vezes, ou algum problema nos dentes e acha que a solução é arrancar tudo, né? Ah, eu vou ter que usar dentadura porque eu já estou velho, né? E não é bem assim, né, Nath? Muito importante. E o que é que está envolvido, Natália, em saúde bucal, né, como um todo? O que envolve a saúde bucal de uma pessoa?
Legal essa pergunta, Cá. Muitas pessoas acham que é coisa de dentista isso de cobrar uma higiene. E não é, gente. A saúde bucal, ela depende da higiene do paciente. Se esse paciente, ele realiza direitinho 3 vezes ao dia, tem o costume de passar o fio dental, ele vai estar tirando, né, as bactérias, o acúmulo de alimento que fica ali, né, e vai evitar que outras doenças aconteçam também. Cuidados com a prótese, por exemplo, o paciente não dormir com a prótese, né? Ele higienizar adequadamente, guardar a prótese adequadamente, tudo isso vai afetar e vai fazer com que a saúde dele fique melhor ou pior. E aí eu queria dar algumas dicas, né, para os pacientes que fazem uso de prótese ou pacientes para melhorar mesmo a higiene, aqueles que possuem os dentes. Separei alguns produtos aqui, acredito que muitos de vocês já conheçam, mas não acreditam que tem eficiência. E tem sim, a eficiência ela acontece quando a gente utiliza eles, né? Se a gente não utilizar, realmente não tem. Eu peguei aqui um pacientinho meu. Esse paciente aqui, ele. Deixa eu ver se eu consigo colocar. A gengiva dele é transparente, justamente para a gente conseguir Peraí, que eu vou mostrar para aumentar vocês. a sua imagem. Aumentar aí, cara. Aí. Para a gente conseguir mostrar onde que o cálculo ele acontece. Então, o cálculo, existe o cálculo supra, que acontece nos dentes, essa mão aqui, ó, na parte vestibular ou lingual dos dentes, aqui internamente, mas também existe o cálculo que acontece internamente na gengiva. Então, essa gengiva aqui transparente, ela possui o cálculo internamente. E lógico, o dentista, ele pode fazer a raspagem e fazer o tratamento, mas se o paciente ele não continuar higienizando, removendo o cálculo que existe ali, fazendo o seu acompanhamento e a sua higiene em casa, não tem uma melhora, né? O cálculo retorna e se torna um ciclo vicioso. E esse cálculo, ele pode sim levar à perda dental, inclusive entre as doenças que existem, como a cárie, a litose, hiperplasias, o cálculo é um dos maiores causadores da perda dental. O dente do paciente vai amolecendo, ele vai tendo uma perda óssea e o dente cai. O que a gente pode fazer para melhorar essa higiene? Esses pacientes, eles possuem alguns espaços, ó. Esse paciente, por exemplo, ele teve uma perda dental aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Opa! Consegue enxergar, meninas? Dá para ver, sim. Tá vendo? O incisivo lateral ele perdeu. E quando ele faz a higiene com a escova de dentes, não encaixa no espaço. Aqui, ó. Não encaixa. Então, a gente pode utilizar uma escova unitufo, por exemplo, para higienizar esse espaço. Então, essa escova unitufo, ela vai conseguir entrar bem aqui no espaço e tirar a sujeira, coisa que a escova normal ela não faz. Além disso, o paciente também possui alguns espaços, ó, entre um dente e outro. Esse espaço, às vezes, o fio dental ele não consegue tirar, né, todo o biofilme que fica aqui. E aí, o paciente ele pode utilizar uma escova interdental, que é essa aqui, ó. São escovinhas de tamanho de 0 a 3. Ele consegue melhorar a higiene dele. Além do uso do fio dental. A gente sabe que tem muitos pacientes que têm a dificuldade de utilizar o fio, e aí ele pode optar por um fio dental com um cabo. Esse cabo ele vai facilitar ainda mais a higiene. Nath, tem uma pergunta aqui do Arnaldo. Boa tarde, né, para o Arnaldo, a Clarice. Boa tarde, Arnaldo. O cálculo é a mesma coisa que o tártaro? Ele está perguntando. Isso mesmo. Tártaro é uma definição que foi usada por muito tempo e é usada por dentistas mais antigos, né? Mas é a mesma coisa.
O cálculo, ele pode se apresentar de duas formas, como eu disse, né? Supra, que é o cálculo que a gente consegue ver, normalmente aquele cálculo amarelado, até mais fácil de tirar, e sub, que é o cálculo interno, que aí o paciente não consegue ver, e se o paciente não faz a higiene, não passa o fio dental, ele acumula, se ele fica ali por muito tempo, leva à perda dental. E pensando um pouquinho, né, no papel do cuidador familiar, qual que você acha que é a importância dele nessa relação dentista-paciente? Eu separei também algumas dicas para o cuidador. É muito importante que o cuidador acompanhe as visitas ao dentista, né? Por quê? Algumas vezes o paciente ele não consegue informar as medicações que são utilizadas, ele não consegue fazer a higiene sozinho, porque talvez ele tenha algum problema motor, né? Uma dificuldade motora, uma dificuldade para higienizar mesmo, e ele não relata isso. E o cuidador, ele acompanhando, além dele relatar, ele pode ter uma conversa com o dentista de como melhorar essa higiene. E a gente pode separar, né, os pacientes que possuem dentes e os pacientes que não possuem. Essa higiene, ela vai alterar. Em caso de pacientes acamados, não há necessidade de escovar. A gente pode utilizar uma gaze com um enxaguante, lógico que o dentista ele vai fazer um protocolo, talvez um PerioGuard ou um outro tipo de enxaguante, e utilizar essa gaze para limpar toda a região de gengiva. E a língua, onde acumula também, né, a saburra, que é aquela língua branca, a gente pode utilizar esse tipo de material, né, que é um limpador de língua. Facilita para o cuidador, né? E também o Mostra paciente, novamente aí, Nath. Só para eu, que eu coloquei você grande. Isso. Obrigada. Esse limpador. Pacientes dependentes também podem e devem utilizar, porque muitos possuem a ânsia, né, ao fazer a higiene com a escova e tal. Então, a escova bate no céu da boca, o paciente não consegue escovar direito, aí ele acha que, não vou escovar mais. Então, se ele tem essa sensação de enjoo, ele também pode optar. Mas para os cuidadores é algo bacana, porque se o paciente ele estiver acamado, ele não consegue pôr a língua para fora. Então, o cuidador, ele vai segurar a língua com a gaze e vai puxar a saburra. Também é importante lembrar da asepsia das mãos antes de realizar a higiene. A gente pode separar um copo, né, para o paciente cuspir mesmo, ou até para ele conseguir, né, virar o rostinho e tirar o resto de saliva, e também um outro copo para que faça o enxaguamento da boca. Isso no caso de um paciente dependente. Nos pacientes independentes, a gente pode estar adaptando a saúde bucal dele por meio de escovas ultrassônicas. A área de pega da escova, eu tenho uma escova aqui, que é uma escova comum. O paciente que tem dificuldade motora, a área de pega dele fica debilitada por ser um instrumento menor. Então, é interessante que se utilize uma escova com uma adaptação maior aqui, para que ele consiga fazer a higiene. E essas escovas ultrassônicas, elas vibram, então elas facilitam a higiene no caso de pacientes que têm apério. Ele vai conseguir vibrar e tirar o resto de alimento que fica na região mais lingual dos dentes. Legal. Então, o cuidador, ele precisa, a gente vê a importância, né, dele no acompanhamento, da orientação, né, até de conseguir, né, lembrar, né, essas orientações para esses pacientes, né, Nath? E o cuidador, ele normalmente tem o controle, né, da medicação, não é? Então, ele consegue passar para o dentista o tipo de medicamento que o paciente está usando, quais são as doenças, para que a gente consiga fazer um tratamento adequado. Existem medicamentos que diminuem o fluxo salivar, existem medicamentos também que podem causar algum tipo de ulceração,
Então, a gente consegue controlar e conversar também com o médico sobre dosagem, ver o que a gente pode fazer. Existem salivas artificiais que a gente também pode utilizar para melhorar essa sensação, né, de ausência de saliva ou talvez a ausência mesmo dela. Legal. Tem uma pergunta aqui, lembrando da saúde bucal, né, e do papel do cuidador, né, a Tainá está perguntando se nós já falamos, né, se realmente é útil o fio dental. Oi, Thay. A Tainá também é dentista, tá, gente? Então ela quer saber se a gente já falou só. Nós citamos aqui, sim, realmente é extremamente útil o fio dental. Se você não passa o fio dental, provavelmente você terá o cálculo. E o cálculo é escondido. Esse é o problema, né? Por isso que ele é o vilão. Às vezes você tem e não sabe. Só percebe quando tem mobilidade, né? O dente tá mole, ou quando tá sentindo dor. E aí a gente não quer que isso aconteça. E essa dica desse fio dental que você mostrou, mostra de novo, Nath, deixa eu colocar você grande, porque é muito difícil pro cuidador, pro idoso pegar, né, no fio dental. Pro idoso é muito complicado, né, ele enrolar o fio dental nos dedos, né, e ter todo o jogo, né, de coloca no dente, tira, enfim. E pro cuidador também é ruim, né? Ele colocar dentro da boca do idoso se ele for fazer isso, né? Então, esse daí eu achei muito legal, essa dica desse fio dental, e acho que o pessoal pode procurar, né? Que tem a venda, né? Normal, em farmácia, né, Nath? Sim, em farmácia é normal. É legal esse daqui também, porque alguns pacientes, eles possuem problema de visão, então fica muito difícil mesmo para eles enrolarem no dedo e realizarem a higiene. Então, esse fio dental, ele ajuda os pacientes que são independentes e também os dependentes. Ótimo. Aqui o pessoal tá falando oi, ó. O Edivan, produção. Olá, Edivan. Oi, produção. Oi, produção. O Gilmar, pai da Jaque, tá falando Meu oi. pai. Tudo bem? Prazer. Quero ver se vai usar. Legal. O Arnaldo tá fazendo outra pergunta aqui, ó. Escova convencional pode ser usada para limpar a língua ou há alguma contraindicação? Isso pode acelerar a perda do paladar em idosos? Olha. Então, a escova, ela pode sim ser utilizada para limpar a língua. O que a gente percebe que acontece é que o enjoo, a escova, ela bate no céu da boca e aí o paciente tem aquela sensação. Então, a gente indica esse outro instrumento por conta mesmo de evitar, porque ele não bate no céu, né? Quando a gente coloca aqui, ele se adequa certinho ao nosso céu da boca e faz a limpeza sem encostar, sem ter essa sensação ruim. Mas não tem contraindicação, não. O que normalmente altera a perda do paladar são algumas medicações que o paciente utiliza. Por isso que é importante avisar para o dentista também, que aí ele vai pensar em outras formas, né, de melhorar esse paladar aí para o paciente, talvez mudança na dosagem, isso pode ser conversado. E é legal tem a gente algumas lembrar escovas. Pode falar já. Tá. Não, eu ia falar da formação da saborra, na verdade, né? Que ela pode ser tanto da sujeira, né, da boca, mas ela pode ter outros fatores envolvidos também, né? Que é a língua branca e tudo mais. Os acupunturistas Bem vão seu dizer... peixe, Carol. Bem meu peixe. Eles vão dizer que pode ser algumas questões de estômago, que envolva mesmo o sistema gástrico, né? Então, é sempre importante saber se aquela formação de saborra, porque tem umas que são muito grossas, amareladas, se é somente sujeira ou se tem algum problema gástrico envolvido também, né? Então, não adianta você ficar lá só escovando, tirando, nunca acaba, de repente tem uma causa por trás disso, né? Então, é bom sempre investigar. Sim, e também existem aquelas doenças que são candidíase pseudomembranosa e a candidíase atrófica. Essas duas doenças, elas acontecem
por conta de prótese e má higiene dela. Então, na base da prótese ali, pode ser que o paciente apresente algumas ulcerações, manchas branquinhas, juntamente com a saburra. E aí são fungos que estão ali morando mesmo na prótese, né? E essa saburra pode também acontecer por isso. Má higiene de prótese. Mais gente Eu falando tenho boa uma tarde. pergunta. Boa tarde, Oi, Otávio. Otávio. Boa tarde. Tudo bem? Camila. Oi, Camila. Camila. Nath, para que usa prótese total, além da higienização na prótese, como que ela faz para fazer a higienização na gengiva e na boca, no resto da boca, por exemplo? Legal. Eu tinha comentado, né, que os pacientes acamados, eles utilizam a gaze. Nesses pacientes também que possuem a ausência de todos os dentes, eles podem também utilizar uma gaze, você gira a gaze no dedo, conversa também com o dentista para que ele passe um enxaguante bucal adequado para você. Normalmente a gente indica o Periogard, e aí esse paciente, ele vai passar com a mão rígida mesmo em volta de toda a gengiva e também no céu da boca. A prótese, ela também precisa ser muito bem higienizada. Muitos pacientes têm aquele costume de colocar a prótese no copinho com água direto. Isso faz com que a prótese ela fique mais porosa, porque a prótese total, eu tenho até uma prótese aqui, não é total, mas ela é de acrílico, ó. Essa aqui é uma provisória. Esse material, se ele fica submerso em água, ele vai criar uns poros, e esses poros vai juntar alimento, e aí o paciente tem a candidíase. Então, o ideal é que você pegue a sua prótese no final do dia, higienize ela, seque e guarde num potinho assim, ó. A higiene da prótese, você realiza, não precisa ser com pasta de dente, porque a pasta de dente é abrasiva. Você pode utilizar um sabonete neutro, que também não vai desgastar a sua prótese. Você seca aquela prótese direitinho e guarda no potinho. Por que que não pode ser molhada? Porque fungo ama lugarzinho úmido. Então tem que ser bem sequinho também. Doutora, mas não posso colocar então a minha prótese na água sanitária? É contraindicado? Em alguns casos também, o dentista faz um protocolo, só que a dentadura ela vai ficar submersa em 15 minutos com uma quantidade bem pouquinha de cândida, não pode ser uma quantidade muito grande, né? E isso depende do problema do paciente. Então, se o paciente tem a candidíase, vai ser indicado. Se o paciente não tem necessidade de fazer isso para não danificar a prótese e a prótese não ficar fragilizada. Também cai, já que é legal, que o paciente não faça a higiene da prótese no banheiro, no box, porque a prótese pode cair, ele pode tentar pegar, isso pode gerar acidente. É importante que ele faça a higiene na pia mesmo. E o cuidador a mesma coisa, né? Não muda. Ele vai fazer a higiene da prótese e reservar ela no potinho seco. A prótese, ela deve ser usada durante o dia. Somente à noite é importante que ela seja guardada. Legal. Tem bastante gente que tem dúvida disso, né? Se dorme com a prótese. E é não. importante ressaltar que essas orientações têm que ser sempre passadas na consulta, né? Quando for lá fazer o periódico, tirar todas essas dúvidas com o seu dentista, porque cada caso é um caso, né? E, meninas, sabem aquelas próteses de grampo que são metálicas? Sim. Essas próteses, elas não podem ficar submersas em cândida, em água sanitária, porque tem aquele efeito químico, né? O metal, ele vai enferrujar e ele tá na boca. Então, ela não pode mesmo ser higienizada com água sanitária, com um sabonete neutro ou um detergente neutro, é melhor. Ela vai durar mais tempo, não vai enferrujar e não vai trazer problemas para o paciente. Legal. Bacana. Antes da gente fazer algumas perguntas que tem aqui também, só algumas dicas, né? Você já falou algumas coisas de como que o cuidador, né? Ele pode ser importante na saúde bucal do idoso, mas o idoso independente, né? Além desse
das orientações, de saber os medicamentos, de acompanhar ao dentista, né? Tem alguma outra coisa que ele pode fazer para esse idoso que é independente? O idoso independente, alguns fazem uso do implante. E depois deles serem reabilitados, eles acreditam que não precisam mais ir no dentista. E não é assim. Pacientes que têm o implante, eles também precisam fazer o acompanhamento. E o implante, ele também pode apresentar o cálculo que a gente comentou. Então, a raspagem do implante também é realizada de uma forma diferente, e ele também precisa tirar a coroa e higienizar a coroa. Então, ele precisa acompanhar também. Os pacientes independentes precisam ter esse acompanhamento de 6 em 6 meses. Não é que o dentista é chato, é que a prevenção, ela custa muito mais barato do que um implante, uma extração, um tratamento de canal. Se o paciente realmente fizesse acompanhamento, ele não teria esses problemas, né? E além disso, é a higiene, o cuidado com a higiene, 3 vezes ao dia, após as refeições e principalmente antes de dormir, utilizar o fio dental e também realizar o acompanhamento com o médico, né? Que o médico ele vai fazer essa interação com o dentista e verificar as dosagens da medicação, né? Em caso de ausência de paladar, xerostomia, hiperplasia e outras doenças. Legal. Eu tenho uma Tem dúvida. uma pergunta sobre implantes também, se vocês quiserem continuar no tema. Tá, depois eu faço a pergunta que eu ia fazer, porque ia mudar de assunto. Pode. O Arnaldo está perguntando como é o processo de implante dentário em idoso com osteoporose. Pode, não pode? Como é que é? Então, o dentista, ele vai pedir uma relação de exames para acompanhar como que está esse tratamento. E aí ele vai indicar se esse idoso pode ou não pode, né? A gente não consegue dizer, olha, todo idoso que tem osteoporose não pode fazer esse tratamento que vai acontecer uma necrose do osso. Não dá para a gente generalizar. Mas isso a gente só consegue ter certeza com a avaliação e com os exames no dentista. Legal. Então, cada caso é um caso, viu, Arnaldo? Você colocou aqui Sim, se cada caso já é um ouviu caso. falar que seria necessário suspender a suplementação de cálcio para garantir uma calcificação mais densa para receber o implante. Mas cada caso é um caso. Talvez tenha que ser, talvez não. Talvez A minha mãe tá precise, falando talvez oi. não. A mãe da Jaque também falou oi. Oi. Nossas Oi, Cileia. telespectadoras. Luiz Roberto falou que está amando as explicações, pois está fazendo curso de cuidador de idoso. Legal. Ah, que Muito legal. Continue com a gente. Bem-vindo, né? Bem-vindo. A minha dúvida, Natália, era a respeito do mau hálito. Quais são, geralmente, as causas de mau hálito? Como que, de repente, a pessoa... Porque, assim, o cuidador de um idoso dependente, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas ele facilmente, né, ele vai identificar e ele mesmo vai ter que cuidar disso, né? Mas quando o idoso é independente, né, aí o cuidador nota o mau hálito, como que será que ele pode ajudar? Quais podem ser as causas para ele poder meio que se nortear, né? Não ficar tanto aquela coisa somente de repente, constrangimento, né? De fala para a pessoa, não fala, dá uma balinha, né? Não sei como agir. Então, e quais podem ser as causas, né? Disso. A principal causa do mau hálito, que é a halitose, é a saburra e é não utilização do fio dental. Acumulam bactérias ali dentro da gengiva e as bactérias na língua. E aí, essas bactérias, elas vão sintetizar e vai sair esse cheirinho, esse mau hálito. Então, a única forma mesmo da gente conter ele é tirando. A gente sabe que em alguns casos tem o fator gástrico, né, que o paciente ele vai precisar fazer acompanhamento com esse médico, mas, em grande maioria, é restos de alimento mesmo.
causam isso. Então, é a higiene, mais uma vez, tudo em volta dela. Então, é prevenção mesmo, né? E aí fica meio que assim, né? Para o cuidador falar, né? Para ele, e aí, como é que faz? Escovou o dente? Vamos escovar o dente? É o papel do dentista, né? O dentista, ele pega no pé, olha, vamos escovar essa língua, vamos dar uma escovada no céu da boca também, tirar toda a placa para que não tenha esse mau hálito. E assim, a frequência, né? Não é um dia sim, um dia não. Precisa ter uma frequência. E a gente sabe que também a imunidade baixou, bactérias estarão ali. Então, ele precisa estar controlando a saúde dele também com os médicos. Ótimo. Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer sobre a escova dental. Algumas escovas têm uma espécie de um assim, em cima, né? Na parte contrária das cerdas da escova. Esses relevinhos são feitos para escova da língua? Sim, sim. Eles adaptaram nessas escovas para que a pessoa consiga também higienizar a língua com ela. Alguns pacientes conseguem, né? Só que a área, né, de pega da escova é muito pequena. Então você perde muito tempo fazendo isso. Por isso que eu costumo indicar mesmo o removedor de placa. Certo. Bom, agora a gente ia falar um pouquinho sobre os idosos dependentes, né? Mas acho que você já deu as dicas, né? Tem mais alguma outra coisa que o cuidador possa fazer para auxiliar esse idoso que é totalmente dependente a realizar a higiene bucal? O idoso totalmente dependente são essas dicas mesmo, né? O que pode melhorar assim a higiene, talvez é na ergonomia do cuidador. Né? O cuidador muitas vezes está numa posição muito ruim, então ele pode tentar colocar uma cadeira do lado, fazer essa higiene sentado um pouco mais reto. Talvez se ele tiver um outro ajudador, é interessante que incline o paciente. A gente sabe que no dia a dia as condições não são essas, né? Não são as mais adequadas. Mas seria interessante que a gente conseguisse melhorar assim, a ergonomia, tanto para o cuidador quanto para o paciente, para que não engasgue, né? A saliva não volte também. Para dependente, é isso mesmo, é fazer o acompanhamento. No caso de pacientes que são cadeirantes e que eles querem, né, realizar a higiene, a gente pode ajudar com a cadeira. Alguns pedem para que eles continuem, né, fazendo essa higiene. Então a gente leva o cadeirante ao banheiro, se não tiver nenhum degrau, e realiza a higiene ajudando ele. A gente pode conversar e explicar para ele que as situações estão mudando e que você pode ajudar ele fazer, sim. E com o tempo ele vai aceitando. Vocês, né, são mais capacitados até que eu para qualificar, caracterizar quando o paciente ele é independente, quando ele está se tornando dependente, quando ele já é um dependente total. Na consulta com o dentista, existe um índice onde a gente faz perguntas sobre esse paciente, ele consegue cuspir sozinho, esse paciente ele consegue higienizar, ele tem a capacidade motora, esse paciente ele consegue se alimentar só, e aí a gente define, né, se é um risco alto, se é um risco mais baixo, e como que a gente vai melhorar o dia a dia, tanto do cuidador quanto do próprio paciente, né, e explicar para ele o que vem acontecendo, para aqueles que compreendem, né. Eu acredito que seja interessante a gente fazer essa explicação até para aqueles que a gente acha que não estão compreendendo. Porque a gente não sabe realmente qual é o nível de compreensão, né, do paciente, porque você está mexendo no corpo da pessoa, né? Então, eu acho muito legal que as pessoas da enfermagem geralmente fazem, né? Eles pedem licença, avisam que vão mexer aqui ou ali, né? Então, eu acho que o cuidador ele precisa fazer isso também, né? Ele pode, né, se propor a fazer isso, né? Mostrar,
falar, olha, isso daqui é para limpar os seus dentes, mesmo que você entenda que a pessoa não está entendendo, né? Que eu acho que é um respeito com aquele indivíduo, né? Eu acredito que possa fazer assim também. Tem mais algumas perguntas, comentários? A Tainá falou aqui do laser, né? Sim, o laser é uma segunda opção para pacientes que têm também a halitose, pacientes que têm algum problema com a cicatrização, pacientes que passam por quimioterapia. Então, aparecem algumas lesões que podem ser tratadas com o laser. O laser é um excelente. Pode falar, cara. Não, é porque eu pensei agora quando você falou a respeito de lesão, né? Porque também a halitose pode ser sangramento, né? Na boca. Aparecem ulcerações, né? Na boca, acompanhada com a halitose. Sim. Aí, de repente, a gente acha que é porque a pessoa não escova o dente, mas a pessoa tá com sangramento, né? Enfim. O Arnaldo fez outra pergunta também. Quando o idoso usa prótese completa e machuca a gengiva por ajuste inadequado, ele precisa passar por uma dieta pastosa enquanto a gengiva cicatriza? Ou não? Primeiro ponto, amei essa pergunta, Arnaldo, muito interessante. Muitos idosos, eles continuam usando a prótese e a prótese estando mal adaptada. E aí começa a ter um aumento de volume. Pode ser uma fibrose ou uma hiperplasia. E aí, esse aumento de volume, a prótese não encaixa mais direitinho, ou talvez ela só encaixe porque o volume está maior, né? E sim, ele vai precisar tirar essa prótese, higienizar a boca até que a outra prótese venha, né? Porque a gente sabe que para fazer uma prótese a gente precisa de um período e tal. Mas ele vai ter que alterar, né, a dieta, não vai conseguir mastigar, porque não tem os dentes, então não tem como ele se alimentar de coisinhas mais duras, né? Torresmo, amendoim, não vai conseguir, vai machucar. Então, a gente adapta também a alimentação do paciente para coisas mais pastosas, até que ele consiga trocar a prótese e se alimentar adequadamente. Legal. E o Roberto? Roberto é meu irmão. Oi, Robertinho. Oi, Beto. Minha avó já relatou que a prótese dela às vezes fica folgada e isso a incomoda. Existe alguma causa por que isso acontece? Sim, é má adaptação de prótese. Às vezes, colocou a prótese, moldou, mesmo que o dentista tenha moldado, esse paciente utilizou a prótese por um bom tempo. Às vezes, o paciente utiliza por mais de 3, 5 anos. E aí, ocorre uma reabsorção óssea, pode acontecer. E a prótese, ela não fica mais adequada ali. Então, o paciente, ele precisa retornar, fazer uma nova moldagem ou reembasar a prótese para que ela se adeque melhor ao rebordo. Isso pode acontecer, sim. Pode ser emagrecimento, enfim, perda ou ganho de peso também, que ela desajusta? Sim, também pode afetar, né? Porque a gente tem a mucosa, tem tecido adiposo, essa musculatura, ela também ajuda, a saliva, ela também ajuda que a prótese se fixe. Então, tudo isso pode atrapalhar ou melhorar a adaptação da prótese. Quando essa prótese ela está caindo, é interessante que o paciente vá ao dentista e que, se ele não pode trocar a prótese, que seja realizado um reembasamento dessa prótese, né? Legal. Nath, Senão você vai formar pode um calo, falar. gente. Formar um calo mesmo. De tanto bater, né, encostar na gengiva de forma ruim, o atrito forma essa fibrose. E aí o paciente acaba tendo que passar por uma cirurgia para tirar esse calo, para depois voltar a usar uma prótese. Então, o melhor é que ele vá mesmo ao dentista. Nath, você pode falar para a gente, assim, por exemplo, alguns sinais de alerta que o cuidador familiar pode observar na saúde bucal do idoso que
vão apresentar podem sinalizar que alguma coisa não tá correndo bem? Sim. Isso para todos, tá? Não somente para o cuidador, mas para a gente também. O primeiro sinal de que algo está acontecendo ali é o sangramento gengival. Alguns pacientes não vão ter, pacientes fumantes não vão ter o sangramento, porque o cigarro, ele inibe esse sangramento. Mas pacientes que não são fumantes, quando eles passam o fio dental, sangra. Às vezes até sangramento espontâneo, né? Passou a escova ali, sangrou. Então, já é um alerta para gengivite. Às vezes, supuração, você vai observar que tem formação de pus, a gengiva, ela fica mais inchadinha, avermelhada, então é um sinal de alerta. Os dentes, eles começam a amolecer se o paciente não tratou a periodontite, então você vai apertar o dente e verificar se tem um tipo de mobilidade. Se tiver, também precisa ir ao dentista, talvez para fazer a raspagem, ou um atendimento de home care, né? O dentista vai até a casa e realiza o atendimento em casa mesmo, realiza a raspagem. É importante que seja feito esse acompanhamento e que o cuidador esteja atento, né, a esses sinais. Muito e bom. A dor, né? Obrigada. A dor também é um fator que normalmente eles conseguem avisar, né? Tá sentindo algo estranho ali, edema, inchaço. O detalhe é só não ir ao dentista só quando estiver com dor, né? Não, a gente não pode fazer isso. A gente sabe que é o que acontece. O paciente, ele só procura o dentista quando o dente tá mole, ou quando está doendo muito, quando não está aguentando mais. E aí o tratamento que tem são os tratamentos mais caros, mais complexos, extração, o tratamento de canal, reabilitação com prótese, e aí já é tarde demais. Uhum. Muito bem. Se tem mais alguma pergunta? Não. Tem mais alguma pergunta? Gente, se vocês estiverem gostando, coloca aí, clica no coraçãozinho, no joinha, para o Facebook identificar que a gente está legal. É verdade. Tem que clicar no coraçãozinho e no joinha aí da live. E, Nath, você já falou algumas coisas, né, sobre higiene, armazenamento de prótese, né? Mas tem algum produto específico, né? Você falou que às vezes é para pôr um pouquinho de cândida, mas é bem pouquinho, né? Mas alguma dica, assim, que o cuidador fique atento, né? A respeito dos cuidados, né? Com essa prótese. Sim. Alguma dica? É o sabonete neutro, né? Para higienizar a prótese, é o sabonete neutro. E interessante também, tá? Que o que vem acontecendo, essa parte, vou mostrar para você. Essa Peraí, parte deixa eu colocar interna você da grandona. prótese. Aí. Pronto. Essa vai só um parte pouquinho mais para a sua esquerda. Aqui, ó. Aí, Tá aí. vendo? Sim. Aqui é o dentinho, são 2 dentinhos. A parte interna dela, às vezes é esquecida e é o principal para higienizar. Então, o cuidador, quando ele for realizar essa higiene, ele pode utilizar uma escova, ele separa uma escova para a prótese com um sabão neutro. E ele vai limpar, secar e guardar num potinho seco. No caso de pacientes que têm a candidíase, o dentista, ele faz um protocolo com a água sanitária. E aí o paciente, ele pode utilizar, o cuidador, ele pode utilizar um potinho com tampa, ele vai colocar uma quantidade de água, pode ser a metade do potinho, e 3 colherzinhas de água sanitária. Vai colocar ali, a prótese vai ficar aqui dentro, submersa por 15 minutinhos. Deixou submersa, lava em água corrente, seca a prótese e guarda num potinho. Isso pode ser realizado de 15 dias, mas cada doutor ele tem o seu protocolo e isso varia de acordo com as doenças que o paciente apresenta, né?
porque senão a prótese ela vai ficar fragilizada, vai ficar porosa. Legal. E os cuidados, né? A Natália, vamos lembrar. Então, a Natália falou para não deixar a prótese em local úmido, né? Nem umedecida, né? Colocar. Mostra de novo o potinho, Nath, para guardar. É aqueles potinhos de aparelho, viu, De gente? aparelho. Ó, de aparelho móvel. Então, é uma são esses caixinha. potinhos aqui. O dentista, Geral... quando faz a prótese, normalmente ele entrega pelo menos um potinho para que se armazene a prótese aqui. E aí manter essa prótese sempre sequinha. E o papel do cuidador, né? Incentivar essas escovações, essa higienização, lembrar da prevenção. Na semana passada, a gente até deu risada na outra live que a gente teve, porque a Thaís, a fisioterapeuta, ela comentou, ela fez um comentário do tipo, tem que... Eu não lembro direito. Você lembra já como foi que ela falou? Não lembro se foi... Tem que fazer xixi. Lembrar da prevenção, né? Ela falou. Lembrar da prevenção, assim como a gente lembra de ir no dentista, né? Aí a gente falou, será que a Natália vai concordar com isso, né? Será que as pessoas lembram, né, de ir no dentista? Principalmente na situação que a gente está vivendo, de pandemia, tá um pouco mais difícil, mas assim, é importante que sim, faça as visitas. O cirurgião dentista, ele está capacitado para receber o paciente por conta de biossegurança. Então, ele vai tomar todos os cuidados para que não ocorra contaminação. Então, o paciente ele precisa ir, principalmente se for urgente, tem que ir no dentista e realizar o tratamento adequado para não ficar com dor. Legal. Ó, tem mais comentário aqui. Aqui é a Josi, gente, falando. Oi, lindas, maravilhosas. Sou a Josi. A Josi é a mãe da Natália. As mães aqui presentes. A mãe da Bruna. As mães aqui, lindas. Ó, o meu pai também falando que a Natália é a dentista dele preferida agora. Ai, que fofo, Roberto. E o Arnaldo tá fazendo uma pergunta de adesivo. Lê aí, Jaque. Adesivos para prótese sempre é necessário ou seu uso contínuo traz algum malefício? Quando a prótese é bem adaptada, o adesivo é a saliva. Mas, às vezes, não tá legal. Então, para que o paciente não sinta tanto incômodo, é utilizado o adesivo, o Corega, né, mais conhecido. Não sou patrocinada, mas é o mais conhecido. É o que a gente conhece, né? Tem inclusive não é adesivo, é o Corega. Não chama adesivo, chama Corega. Tem ele em forma de pasta e tem em pó, né? O paciente ele vai ver no que ele se adapta melhor. O pó tem que umedecer a prótese, né? E colocar em posição na boca, e a pasta é uma pequena quantidade. Mas o ideal mesmo é que a adesão seja feita por saliva. E vou contar um caso verídico aqui, porque aqui em casa o pessoal usa prótese. E aí, antes, né, na prótese, precisava usar o Corega. E aí, agora foram ao dentista, fizeram a troca, tudo bonitinho, e agora não usa mais. Então, é isso aí. A prótese bem adaptada, adequada certinho, né? A cada pessoa não precisa usar mesmo. Isso, legal. Meu pai tá falando que a ponte dele caiu, é mole? Oh, meu Deus. Mas o que tem acontecido ele tá falando que a Natália é a dentista preferida, ele quer ir lá na Natália. Pra ajeitar a vida dele. Vamos em breve atender, Roberto, vamos fazer essa prótese ficar. No caso de próteses parciais removíveis, né, que possuem o grampo, essa prótese, ela precisa se encaixar certinho, né, se adequar ao dente. Se ela estiver entrando com muita força, o paciente está fazendo alavanca na prótese, isso quer dizer que ela não está bem adaptada. Uhum. E aí, pode ser que essa prótese cause até uma mobilidade no dente, que é um dente pilar, né? E aí, se o paciente perde esse dente, ele não consegue mais utilizar a prótese. Então, também é importante que, se a prótese está incomodando, se ela está entrando com muita força, está fazendo alavanca, o
paciente precisa ir lá e fazer a troca ou melhorar essa prótese de alguma forma. Nath, eu vou colocar aqui a imagem para você explicar um pouquinho do implante. Deixa eu só achar aqui como que põe, peraí. Só para tirar dúvida aí do pessoal, como que... Tá aparecendo aí? Ai, meu Deus, mudou de slide. Aí. Tá. Gente, dá para ver já aí? Eu tô vendo aqui. Dá. A gente consegue ver, né, que tem um implante aí e uma coroa. O paciente pôs o implante, aí ele some. Isso não pode acontecer, porque ele vai estar se alimentando da mesma forma que ele se alimentava com o dente, né? E a gente precisa acompanhar se esse implante está bem posicionado, né? Se não está tendo reabsorção óssea. Então, é realizado alguns exames, algumas radiografias para a gente ver isso. Precisa estar indo, né? Pelo menos de 6 em 6 meses, alguns pacientes até mais. E como que é realizada? Essa coroa, essa parte branca, né? Vou Que mostrar seria aqui, né, a ó. prótese, imita o dente. Ó, esse aqui é o implante, Este, tá, gente? isso, Esse que este a é o gente tá implante. circulando aqui. E ele é dividido, né? Essa parte que se assemelha a um parafuso internamente no osso e a coroa. E essa coroa, ela se encaixa, ela é retirada e pode ser higienizada. E o cálculo também, ele pode ser removido do implante. Existem periodontistas especialistas nesse tipo de raspagem, que utiliza um instrumental adequado, né, para não riscar o implante, mas ele também deve ser realizado. E a prótese que vocês estão vendo do lado, que é uma prótese total, o paciente e o cuidador têm o costume de limpar a região dos dentes, né? Só a região dos dentes. E a base da prótese, que é onde ela encaixa na gengiva e é onde que se acumulam as bactérias, fica suja. No caso da prótese parcial removível, que é a de grampo, a parte do grampo que abraça o dente, ela também precisa ser limpa internamente. O paciente ele costuma limpar só por fora, esquece de dentro. E dentro é a parte mais importante de higienizar para que não se acumule, né, resto de alimentos, bactérias e fungos ali, e que aí ele não tenha essas doenças quando a imunidade, por exemplo, baixa. Legal. O Otávio está fazendo uma pergunta. A prótese de grampo pode causar desgaste na dentição? Sim, a Natália estava falando disso, né? Essa prótese de grampo, quando o paciente vai de 6 em 6 meses, a gente consegue ver se ela está bem adaptada e se ela está causando algum problema. O que a gente percebe que vem acontecendo muito nessas próteses é formar uma cárie embaixo da região do grampo. Por quê? Fica alimento ali, a prótese encaixa ali, fica por muito tempo, às vezes o paciente dorme, e esse tempo é propício para que a cárie se forme, o cálculo se forme. Não é que desgasta, é que formou uma cárie ali e aquela cárie, ela desmineralizou o esmalte e formou um buraco. Aí alguns pacientes até fraturam, porque fica uma região muito frágil mesmo, né? Quando sofre impacto, fratura e quebra. Se o paciente ele utilizasse a prótese e fizesse esse acompanhamento, provavelmente não aconteceria as cáries embaixo da prótese, né? E aí não teria. E o desgaste, ele pode sim acontecer se a prótese ela entrar de uma forma forçada, né? Estiver apertada, né? Não pode entrar assim. Ela tem que entrar de uma forma sutil. O dentista ele vai orientar e vai explicar o que está acontecendo também quando ele realiza a instalação da prótese para que não ocorra esse desgaste. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, já. Tem alguma relação entre saúde bucal e doenças cardiológicas?
Existem estudos que comprovam que, por exemplo, aterosclerose, ela tem uma relação com as doenças, né? E sim, ela afeta. A mesma coisa é a diabetes. Se o paciente não trata diabetes, vai afetar a saúde bucal. E as doenças cardíacas também, porque as bactérias, elas estão aqui, existe corrente sanguínea no nosso corpo inteiro, o fluxo está passando, né? E a gente não quer que esse paciente tenha esse tipo de problema, alguma infecção por causa de um dente que não foi tratado. Pode acontecer sim, tem relação. Por isso que é tão importante essa interação entre paciente, médico e dentista. Isso aí. Muito importante. Tem mais uma pergunta do Arnaldo. A prótese de grampo deve ser removida para limpeza diariamente? Sim, deve ser removida. Da mesma forma que a gente higieniza a boca 3 vezes ao dia, se não deveria ser. Eu ia a prótese isso agora. também. Vamos lá, quantas vezes tem que limpar o dente? Pra gente ver se já fez certo, né? Também. Então, quando você vai higienizar a boca, você já higieniza a prótese. É que algumas coisas não são realistas, né? O paciente não vai ficar toda hora limpando a prótese ali. Comeu um pão, era o que a gente queria? Era o que a gente queria. Mas não é o que acontece. Mas quanto mais o paciente conseguir higienizar a boca, os dentes e a prótese, melhor vai ser para a saúde bucal dele. E não é força, tá, gente? As pessoas relacionam higiene à força. Não é força, é jeito. A gente não quer que fira a língua quando vai limpar, não quer que machuque a gengiva quando vai limpar. Na visita com o dentista, ele vai mostrar como que realiza essa higiene, os passos, e não fiquem, assim, chateados quando o dentista ensina. É que a gente aprende errado mesmo. Antes de eu iniciar o curso de odonto, eu não sabia escovar os dentes. Eu escovava rapidinho, achava que estava certo. Eu fui aprender depois que eu entrei no curso. E depois de um tempo, isso vira um hábito, né? Da mesma forma que a gente calça um sapato, uma meia, vira um hábito a escovação de uma forma adequada. Até eu pensei nisso agora, né? Às vezes, né, a gente, pessoas que ainda trabalham, acaba de almoçar no trabalho, não dá, né? Para você, às vezes, para você fazer aquela higiene completa, né? Banheiro compartilhado, tem outras pessoas ali, você não quer ficar passando fio dental, tirando prótese, né? Mas pelo menos a higienização da noite precisa ser bem completinha, né? É a principal. Eu não estou escutando isso, viu, Jaque? Para mim, você escova os dentes 3 vezes ao dia no trabalho, passa fio dental, sim. Estou sendo realista. Sim. Não é o que a gente orienta. A gente quer que vocês façam a higiene 3 vezes ao dia e passem fio dental uma vez no dia. O ideal é que, assim, se você está no trabalho, não dá para passar o fio dental nesse horário à noite. Reserva o período de descanso para passar. Passa o fio dental dormindo. Mas passa o fio dental. Outro dia eu tava brincando com a Natália, eu falei, Nath, pelo amor de Deus, eu tava deitada já, você me fala negócio de fio dental. Aí não dorme tranquila. Não, por que fica ela as falou bactérias dançando na sua cabeça. A gente tem que levantar para passar o fio dental. Levanta e passa o fio dental. Falou. Porque ela falou do fio dental e você lembrou do fio dental, porque, né? Não, e assim, né? Quando você vai no dentista, que ele pergunta, você usa o fio dental, você já fica com aquela vergonha de todas as vezes que você não passou. Imagina quando a dentista é sua amiga. Exato. A gente tá aqui para lembrar. E não vale mentir, hein? Porque o dentista, ele sabe quando você não passa fio dental. A gengiva mostra, ela entrega. Ele até te olha com uma cara assim, tipo, ele pergunta só para saber se você vai mentir. Mas ele sabe já que você não usa, se você usa pouco, se você usa errado, enfim. Mas eles sabem. E é engraçado isso, né? Mas mais alguma pergunta?
Vamos lá, pessoal, aproveitem os últimos. Por enquanto, aqui, acho que não. Aproveitem a dentista dando dicas aqui. Cliquem no coraçãozinho. Ó, vou colocar aqui o da Natália, o Instagram dela. Escrevi certo? Escrevi. Muito obrigada. Caso O vocês Instagram tenham dela. alguma dúvida, pode chamar, que eu respondo, eu tento ajudar da mesma forma. Lógico que a gente consegue fazer muita coisa, mas ainda melhor presencialmente. Então, é importante que tenha essa visita regular ao dentista, sim. Estou aqui para De quanto em quanto tempo? mesmo. De 6 em 6 meses, né? No caso de pacientes que não fazem tratamento periodontal. Pacientes que possuem o cálculo, eles precisam visitar o dentista mais vezes, né? Para a gente evitar que esse cálculo se forme novamente. Mais de 6 O consultório da Natália fica em São Bernardo? Fica em São Bernardo. A gente está montando o consultório na Municipal. Antes eu ficava na Avenida Índico e nós vamos atender na Municipal, é pertinho da Marechal ali, no centro de São Bernardo. A Natália e a Tainá. Já fica a indicação. E a Tainá também. Eu e a minha irmã. Isso, a Natália e a Tainá. Quem quiser, nós iremos avisar por esse Instagram aí quando as atividades retornarem. Por enquanto, eu faço atendimento ortodôntico, né, na rua da minha casa. E também, se alguém tiver interesse aí em entender um pouquinho sobre aparelhos, sobre ortodontia, a gente pode conversar também. Não abordei tanto esse tema aqui, porque os pacientes idosos normalmente não se interessam tanto, né, para ortodontia, porque já está mais velho, acha que não tem por que colocar o aparelho, isso é coisa de jovem. Mas não, existem pacientes sim que podem colocar, tudo com um acompanhamento, né, com alguns exames, a gente consegue. E aí, no caso, então vamos falar rapidinho disso, no caso desses pacientes que são mais idosos, mas precisam usar aparelho, né? Tem alguma coisa que impede, ou não? A gente faz um exame periodontal, a gente avalia a raiz da pessoa, a gente avalia como que está o osso dela. Dependendo da situação que esse paciente está, ele aguenta algumas forças, né, que são colocadas no aparelho. E aí tem outras opções também, né, daqueles alinhadores, dependendo do movimento que é necessário, no caso de intrusão, por exemplo, que é o movimento dos dentes para dentro do osso. É um movimento que o alinhador consegue fazer muito bem. Então, para esse caso, o alinhador pode ser indicado. Só que aí o paciente também tem que ter uma higiene muito boa para não agravar o tratamento periodontal. Então, existem indicações sim. Os pacientes podem sim buscar o tratamento ortodôntico, mas o planejamento é adequado para cada um, né? Vai ser diferente. Cada indivíduo usa um planejamento, uma atenção de força diferenciada. Legal. É isso aí. Então, idoso também pode usar aparelho, gente. Verdade. Tem mesmo. Peraí. O idoso com demência avançada consegue cuspir a espuma da escovação? Olha, meninas, vocês podem responder isso para mim, viu? Vocês que têm o convívio. Acredito que fica incapacitado de... Fica difícil. Bem difícil de estimular, né? Por isso Muitas que eu falei sobre a questão de inclinar um pouquinho o rosto, melhorar a posição dele na hora de realizar, para evitar engasgos, né? Isso, até colocar... E usar a gaze, né? Usar a gaze que vai absorver, né? Porque vai... a pessoa perde um pouquinho os movimentos, né? Com demência, e ela não se lembra, na verdade, como faz alguns movimentos, né? Dependendo do grau de demência, ela não lembra simplesmente como faz. Tanto que ela precisa de acompanhamento, às vezes, de um fonoaudiólogo, né? Que vai ajudar nesse movimento, tanto para engolir quanto para cuspir, ela não sabe mais fazer isso, né? Então é importante, sim, ter atenção para não engasgar, que nem a Natália falou e a Jaque. É aquilo de caracterizar, né, o nível da dependência e a partir dessa caracterização entender se esse paciente ele vai conseguir cuspir
ou não consegue mais. Se o paciente tem ainda a capacidade motora ou não tem mais. Normalmente, o paciente que possui a demência está incapacitado nesse sentido, né? Então, o cuidador que realizará essa higiene com a gaze e o enxaguante. Legal. Então, joia, gente. Mais alguma coisa? Mais alguma observação? Alguma coisa que vocês gostariam de dizer? A minha observação é que visitem o dentista. Realizem a higiene direitinho. Se vocês fizerem isso, não terão problema, gente. É clichê, mas é isso mesmo. É cuidar da saúde sistêmica, da bucal, ter uma boa nutrição e higienizar. Que aí você vai manter os seus dentes na boca por um bom tempo aí, sem necessidade de próteses e implantes. A prevenção e o controle é tudo. Ótimo. Óbrima, Natália, por ter vindo. Muito obrigada, foi muito bom. Muito feliz ter aceitado. Espero que eu tenha realmente ajudado. Estou gostando dessas lives porque eu estou aprendendo várias coisas, né? Cada convidado que vem, a gente aprende, é muito bom. E deixar caso alguém tenha alguma dúvida, meninas, podem também mandar para mim no Instagram de vocês, né? Se não entrarem no meu, que eu também ajudo vocês a responderem, né? Sobre talvez flúor ou assuntos que a gente não comentou, que é mais direcionado a público jovem, tá bom? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar com vocês aí, espero ter ajudado de verdade. Legal. Ó, o pessoal agradecendo aqui, dando parabéns, o Otávio, obrigado, Otávio, pela participação, pais e mães também, obrigado. Arnaldo, muito obrigado, bastante esclarecedor, parabéns. A Thay, obrigada, gente. Parabéns, ótima live. Meu pai, gostei, ótimo. E, gente, ó, de novo, o Instagram da Natália, doutora Natália Quirino, qualquer dúvida, vocês podem falar lá com ela, o nosso, @JCCuidar, e no YouTube, JC Cuidar, e o Facebook é esse que vocês estão aqui. Estão assistindo. Certo? Muito obrigada. Nath, muito obrigada. Um beijo. Beijo. Cuidem da saúde de vocês, viu? Isso mesmo. Escova o dente. O Beto também falando parabéns, todo mundo falando parabéns. Sorrisão, gente, todo mundo de boca aberta. Obrigada, viu? Tchau, obrigada, gente. Fica até mais a um pouquinho. Live. Não desconecta, não. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.